Senhoras e senhores, muito bem-vindos ao canal Fluxo de Crescimento. Vamos iniciar esta noite com uma afirmação importante. Riqueza não se resume apenas a dinheiro. Trata-se de conhecimento e discernimento. É fundamental compreender que as verdades que realmente o tornam próspero também são aquelas que você deve valorizar acima de tudo. O segredo para acumular riqueza não está apenas no quanto você ganha, mas na sua capacidade de entender. A verdadeira prosperidade se inicia muito antes de aparecer na sua conta bancária. Ela se originará na sua mentalidade, nas suas práticas diárias, nas disciplinas que você exerce em momentos de solitude. Um indivíduo pode ganhar na loteria e perder tudo rapidamente, pois teve acesso a dinheiro sem maturidade. Contudo, entregue $1 a uma mente inteligente e ela saberá como multiplicá-lo. Isso acontece porque ela conhece a lei do valor. Os ricos não retêm seu dinheiro com fervor, mas sim suas ideias, suas rotinas e filosofias. A riqueza pode ser comparada a um jardim. Ela se desenvolve a partir de raízes invisíveis, que devem ser resguardadas de ruídos, vergonha e ignorância. Muitas pessoas acreditam que a opulência é associada a segredos e egoísmo, mas essa perspectiva está equivocada. Na verdade, aqueles que verdadeiramente prosperam costumam ser os mais generosos. Eles aprendem o momento certo de compartilhar e o que deve ser compartilhado. Entendem que a sabedoria, se divulgada para a audiência errada, pode levar à incompreensão, ao desprezo ou até mesmo a reações negativas. Existe um velho ditado que diz para não expor suas raízes a críticas. Isso não acontece porque as pessoas sejam más, mas porque nem todos estão preparados para as responsabilidades que a verdade pode implicar. A atuação da sabedoria é uma forma de entretenimento, é um instrumento que traz transformações, e todo processo de transformação exige prontidão. Aqueles que têm riqueza compreendem que, ao expor verdades profundas a mentes inadequadas, essas verdades podem ser distorcidas, desacreditadas ou destruídas. Por essa razão, eles preservam certas informações sagradas, não por orgulho, mas por respeito, tanto ao ensino quanto ao destinatário. Eles sabem que o verdadeiro sucesso se desenvolve em segredo, longe de críticas e mal-entendidos. Enquanto isso, o cidadão comum tende a falar em demasia. Compartilham seus planos, suas ambições e sonhos, dispersando a energia que poderia ser direcionada à ação. Em contrapartida, os ricos agem com discrição, deixando que seus resultados falem por si. Essa é uma das principais lições que se deve aprender sobre riqueza. Saiba quando manter o silêncio. A cada vez que você discute seus planos, você convida a opinião dos outros, e essas opiniões podem minar sua convicção. Como costumo dizer, é preferível ser discretamente rico do que barulhenta e notoriamente pobre. O silêncio preserva seu foco, enquanto a fala gera dispersão. O mundo valoriza aqueles que atuam, não os que proclamam. Um homem rico não busca validação, ele está imerso na criação de valor. Ele tem consciência de que os melhores frutos nascem em solo silencioso e não nas ruas agitadas. Domine essa lição. Seus resultados falam mais alto do que suas palavras. O que as pessoas prósperas nunca revelam é o seu próximo passo. É raro ouvir alguém do seu círculo falar sobre onde planejam investir, iniciar um negócio ou comprar uma propriedade. Por que isso ocorre? Porque os planos perdem força no momento em que são expostos prematuramente. As sementes prosperam melhor em meio ao silêncio, em solo profundo, longe de barulhos, dúvidas e opiniões alheias. Quando você expõe suas ideias cedo demais, o ambiente pode destruí-las. As pessoas não têm a intenção de causar dano, mas muitas vezes projetam seus medos sobre suas esperanças. Elas dirão porque algo não funcionará, não porque saibam, mas porque não conseguem enxergar o que você vê. Os ricos reconhecem que um plano é um recém-nascido, delicado e em desenvolvimento, ainda não pronto para a luz do dia. Por isso, eles o nutrem em privacidade até que adquira força suficiente para se firmar. Você não precisa contar seus passos para todos, é necessário mostrar os resultados. Esta é a verdadeira arte de um poder silencioso. Aprenda essa lição cedo, assim que anuncia seu sonho. O mundo começa a testá-lo.
As pessoas projetarão suas inseguranças em seus planos e, se você não se proteger, pode acabar acreditando nelas. Por isso, os ricos evitam convidar opiniões, eles convidam resultados. Preferem executar em silêncio, pois a melhor resposta às dúvidas é a própria demonstração. Quando você trabalha caladinho, não há distrações, julgamentos ou pressões externas, apenas progresso. Mas quando você fala em excesso, cria expectativas e estas geram ansiedade. Os ricos são capazes de diferenciar intenção de atenção. Eles buscam resultados, não aplausos. Portanto, mantenha seu sonho próximo, longe de pessoas que desperdiçam sua energia com questionamentos desnecessários. Permita que seu sucesso se manifeste por si só. Uma vez que seus resultados se tornam visíveis, você não precisará convencer ninguém da sua visão. Eles perceberão, sentirão e acreditarão. Outra questão: eles não revelam a totalidade das lições aprendidas em seus erros. É raro encontrarmos pessoas ricas que detalhem suas falhas, nem mesmo para a família. Não se engane, elas aprendem com os erros, mas fazem isso com reflexão profunda. Contudo, dificilmente compartilham essas experiências. Elas entendem que muitos não têm maturidade emocional suficiente para dissociar falhas da própria identidade. Ao contar à pessoa errada sobre suas derrotas, você pode ser visto como um fracassado em vez de um lutador que superou desafios. Toda pessoa rica carrega cicatrizes, e essas marcas são sagradas, representando batalhas enfrentadas em silêncio. As noites mal dormidas, as incertezas, os negócios que falharam e as desilusões. As lutas fazem parte da jornada do sucesso, e elas são mantidas em reservado. Os ricos não se envergonham de suas dificuldades. Elas são um segredo respeitoso, cuja profundidade poucos podem entender. Apenas aqueles que enfrentaram o fogo conhecem os seus riscos. Eles não buscam compaixão, mas um espaço silencioso para cura e reflexão. Quando você expõe suas feridas muito cedo, as pessoas podem questioná-las ou usá-las contra você, o que somente traz vergonha. Os ricos sabem que algumas lições só podem ser processadas em privacidade. Diante disso, protegem suas experiências como um soldado valoriza suas medalhas, não para se exibir, mas para lembrar o que foi necessário superar. Toda pessoa rica possui uma história, uma que o público nunca entenderá completamente. Por trás de cada império, há um homem ou mulher que enfrentou dias de incerteza e anos de esforço desconhecido. Eles guardam essas histórias, não por orgulho, mas por sabedoria, pois apenas quem viveu essas experiências pode entender o verdadeiro significado. Eles não precisam de simpatia, mas de privacidade para crescer e refletir. A exposição antecipada da dor convida à pena ou manipulação, e ambos os cenários geram desconforto. Os ricos têm plena consciência de que algumas lições só podem ser assimiladas em silêncio. Eles usam suas lutas internas como um combustível para crescimento, não como um peso a ser carregado. Eles são capazes de transformar emoções em ações. Por exemplo, a raiva é direcionada para mudanças, a tristeza vira determinação e o medo se transforma em foco. É por esse controle emocional que, mesmo diante de desafios, eles mantêm a compostura. A paz não é a ausência de emoção, mas sim o controle que ela exerce sobre nós. Por essa razão, evitam expor seus conflitos, pois essa vulnerabilidade convida a situação de envolvimento emocional e manipulações. Preferem aparentar serenidade em vez de caos. Os ricos percebem que a exposição de suas emoções é uma moeda de troca e, ao se manterem equilibrados, dominam o ambiente. Quando perdem o controle, comprometem seus objetivos. Praticam uma força silenciosa, não uma comemoração falsa, mas uma harmonia conscientemente equilibrada. Isso os ajuda a manter a clareza interna necessária para sustentar o sucesso exterior. Por fim, é importante destacar que os ricos nunca revelam a extensão de suas visões. Os sonhos mais grandiosos podem parecer desmedidos para pessoas de mentalidade limitada. Ao compartilhar sua visão com quem não a compreende, você corre o risco de sofrer desmotivação ou até mesmo se tornar alvo de um imitador.
Os ricos sabem que suas visões são sagradas, como fogo poderoso quando protegido e destrutivas quando maltratadas. Por isso, mantêm detalhes fundamentais em segredo, apenas discutindo o que consideram necessário, já que muitos planos crescem na obscuridade. Cada sonho passa por uma fase delicada de formação e precisa de tempo para se fortalecer. Se exposta cedo demais, a dúvida pode sufocá-lo. Então, alimentam seus desejos de maneira gradual, garantindo seu fortalecimento antes de expor ao mundo. Você não precisa de uma audiência para validar sua ambição. O mais importante é ter clareza sobre ela, pois quando estiver presente no seu mundo, o público irá entender o que as palavras não conseguem explicar. Os ricos cuidam de suas visões com prudência. Fazem isso como uma chama que se deve acender lentamente, discutindo somente o que é necessário e alimentando sua força com paciência, porque as grandes ideias são mais bem nutridas em terrenos privados. São conscientes de que compartilhar um sonho prematuramente é como espiar uma semente sob a terra todos os dias. Você mata o crescimento por causa da pressa. Por isso, cultivam suas metas em silêncio, investindo trabalho ao invés de buscar aplausos. Quando a hora certa chega, o sucesso diz tudo, enquanto as palavras se tornam desnecessárias. Assim operam os grandes criadores. Seus planos permanecem invisíveis até que sejam levados ao mundo. Deixe suas conquistas se revelarem e utilize o silêncio como uma força, porque o que é preservado cresce e aquilo que é exposto precocemente, muitas vezes, desaparece. Talvez você esteja se perguntando, isso não torna os ricos secretos? Não exatamente, isso os torna estratégicos. Há uma diferenciação marcante entre proteger segredos por medo e criar estratégia com respeito. Quem possui riqueza entende que não tudo deve ser do domínio público. Quanto mais pessoas sabem sobre suas finanças, negócios e planos, mais opiniões você terá de lidar e controlar. Cada opinião que você considera consome um pouco da sua energia mental, e essa percepção é vital para eles. Os mais bem-sucedidos compreendem que a privacidade é um dos maiores ativos. Em contexto empresarial, a surpresa é essencial. Não se deve anunciar um movimento a concorrentes, é mais eficaz colocar em ação. Na vida, a mesma regra se aplica. Preserve seu progresso em segredo até se tornar permanente. Isso não é egoísmo, mas uma questão de estratégia. A tática visa utilizar o tempo de forma inteligente. Os ricos compartilham ensinamentos, não detalhes, falam sobre resultados, mas não sobre o processo. O que pode ser valioso em silêncio muitas vezes se torna insensato quando exposto em um momento inoportuno. Costumo dizer que não é necessário transparentar sabedoria. Vivemos em tempos em que a sociedade incentiva a superexposição, onde as pessoas sentem necessidade de compartilhar cada detalhe, suas refeições, emoções, finanças, cada movimento. Mas a verdade é que aquilo que se revela se torna vulnerável. Cada palavra que você diz sobre seu progresso convida a comparações, críticas e julgamentos que são os inimigos da alegria. Os indivíduos mais ricos que conheço são operadores invisíveis. Você pode ver seus resultados, mas raramente seu processo. Eles estão tão envolvidos no que fazem que não precisam compartilhar. Criadores em silêncio não têm tempo para postar. Estão construindo. Embora a transparência possa proporcionar um sentimento de validação, ela também resulta em previsibilidade. E no mundo repleto de barulho, aqueles que são imprevisíveis costumam prevalecer. Aprenda a se mover como o vento, invisível, mas presente, silencioso, mas poderoso. Quanto menos as pessoas souberem de sua vida, mais liberdade você terá para vivê-la conforme seu desejo. É preciso saber como construir em estado de tranquilidade. Crie raízes profundas antes de florescer na superfície, porque, em tempos adversos, aquelas que não têm fundamentos podem cair. Apenas os que são capazes de preservar a privacidade e a paciência se mantêm firmes. Toda vida forte, todo negócio duradouro e cada relacionamento genuíno são construídos nas entrelinhas antes de se manifestarem à luz. Não se apresse para ser notado, apresse-se em se tornar sólido. A trajetória pode prejudicar aqueles que não estão prontos para isso.
Os ricos entendem que a criação invisível é também protegida. Por isso, eles dispensam tempo, tempo para pensar, refinar e planejar. Construíram caráter antes da reputação e fundamento antes da fama. Assim, quando a pressão aparece, eles se dobram, mas não se quebram. Compreenda. O objetivo não é somente parecer bem-sucedido, mas realmente se tornar. E essa transformação começa no mais íntimo de si. O progresso reservado pode não ter glamour, mas é a terra de onde a grandeza sempre surge. Mesmo em círculos familiares, a sabedoria tem seus limites. Ame sua família com profundidade, apoie-o sinceramente, mas entenda que nem todos estão prontos para carregar sua visão. Os conselhos podem surgir do amor, mas são filtrados por seus temores. Os ricos aprendem a fazer distinção entre lealdade emocional e discernimento inteligente. Eles não se afastam por arrogância, se protegem pela consciência. Alguns membros da família podem não compreender sua determinação à distância ou sua ambição ser vista como uma selva de desafios. Tal é o preço a ser pago pela clareza. Sem a necessidade de explicar tudo a eles, guarde seu propósito até que colha seus frutos, pois quando o momento chegar, aqueles que duvidaram de você finalmente entenderão. Com o tempo, os resultados falam mais alto do que qualquer explicação jamais conseguiria. Portanto, mantenha-se gentil e afastado, mas protegido. A árvore não revela suas ambições, ela simplesmente cresce. Lembre-se de que riqueza não é apenas sobre dinheiro, mas sobre maestria. Significa ter domínio sobre suas emoções, energia, foco e privacidade. Não é verdadeiramente rico quem carece de disciplina. Os ricos têm consciência de que dinheiro sem controle resulta em caos. Por isso, dedicam-se menos a impressionar outros e mais a melhorar a si mesmos. Eles não falam sobre o próximo milhão, estão ocupados construindo. Não discutem quem está prosperando, estão concentrados em manter a consistência. A verdadeira riqueza é forjada por pequenas disciplinas diárias: leitura, reflexão, planejamento, economia e serviço. Eles dominam as habilidades invisíveis que geram resultados visíveis. E enquanto o público busca atalhos, os ricos procuram estrutura, investem no alicerce, pois sabem que todas as fortunas começam por ali. Se almeja construir riqueza genuína, comece pela sua própria maestria. Uma vez que você controle seu tempo, pensamentos e emoções, terá vencido a batalha mais desafiadora de todas. Então, amigos, à medida que vocês se levantam, valorizem tanto o silêncio quanto o sucesso. Não é necessário divulgar seus feitos, deixe que o tempo faça isso por você. O homem que permanece disciplinado e calado não se preocupa. Os resultados falam a língua dos sábios. O trabalhador discreto sempre é subestimado até que não seja mais. Por isso os ricos raramente discutem ou se justificam, eles simplesmente demonstram. Deixe o seu silêncio instigar curiosidade e sua constância gerar credibilidade. Lembre-se de que a disciplina floresce em ambientes tranquilos, não em espaços barulhentos. A cada dia, opte por foco em vez de distração, e você multiplicará seu valor futuro. Trabalhe enquanto observam, deixando-os questionar como você obteve êxito. O mundo admira aqueles que falam através de suas conquistas. Ao seu redor, as mesmas vozes que duvidaram desejarão aprender com você. Esse é o poder do silêncio. Ele transforma ceticismo em respeito e, por sua vez, respeito em influência. Em conclusão, a proteção dos segredos não é fruto de arrogância, é um reflexo do respeito. Respeito pelo que foi necessário conquistar. A jornada rumo à riqueza vai muito além de acumular dinheiro, é um processo de transformação e autovalorização. Cada lição traz custos de tempo, sacrifício e aprendizado. Por isso, guardam essas experiências com reverência. Sabem que a sabedoria esmaecida pela superexposição perde seu valor. Caso deseje trilhar o caminho dos prósperos, aprenda a preservar suas cartas na manga. Mova-se com discrição. Desenvolva-se na privacidade e, quando alcançar seu objetivo, deixe seu sucesso falar por si. Pois no final das contas, não é o que você compartilha que molda sua fortuna, mas sim o que você protege.
Proteja seu tempo, sua mente e sua paz. Estes são os verdadeiros tesouros. Como mencionei anteriormente, o sucesso não é apenas ser notado, mas sim ser claro, e a mensagem mais clara que podemos transmitir ao mundo é a excelência silenciosa.